Assim porque... Mas veja, nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres, como esposas. Veja, os filhos de Deus viram as filhas dos homens porque elas eram sensuais e vestiam dessa maneira. Eles cobiçaram as mulheres e se foram após elas. Vejam. Estou grato de que vocês, filhos de Deus, enxerguem além disso. Vejam como essas mulheres se preparam. Está vendo? Mas o que é isto? É tudo bonito. É uma hibridação. Tome alguma delas, lave seu rosto, elas... Você não saberia o que teria. Está vendo? E é isso mesmo. Talvez um gênio que dê para brigar com uma serra circular e suja e vulgaridade, e imundice, e andar com outro homem. Não importa o que seja, minha esposa, eu respeito a lealdade em qualquer mulher. Quando era garoto, eu sempre dizia, se uma mulher negra quisesse ser leal, eu derramaria a última gota do meu sangue para mantê-la dessa maneira. Veja, eu respeito o que é certo, a coisa certa. Eu tenho procurado viver de acordo com isso a vida toda. Eu era jovem, então agora sou velho. Eu não mudei minhas ideias nem um pouquinho, está vendo? Ciência, no mesmo modelo segundo o qual Eva fez, ele também tem feito a igreja. Perverte-a completamente. Ele executou seus planos hoje através de sua igreja híbrida. Seu Éden moderno que temos hoje. Estamos vivendo em um Éden científico. O Éden de Satanás. Um Éden científico. Se vocês o querem ler, em Isaías 14:12, citarei isto para vocês, se quiserem. Se quiserem, 12 e 14. Satanás disse em si mesmo, exaltar-me-ei acima do Altíssimo. Ele teria um reino, em que até mesmo os filhos de Deus o adorariam. E isso é exatamente o que ele tem feito. Ele tem feito isto através da igreja, religião. Como ele começou no princípio, religião. Ele tem feito isto. Também como o profeta Paulo viu, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele culmina no grande Éden, científico neste dia, em instrução e civilização, e tem feito ele próprio, e finalmente culminará no concílio ecumênico, onde todas as igrejas terão de se sujeitar a ele. E está vendo o que é isto? É esse espírito de erro operando entre o povo. Filhos de Deus que são feitos à imagem de Deus, e filhas do homem que são feitas à imagem do homem, tomaram-nos sob falsidade, como ele fez com Eva, e formou ele próprio através de suas próprias trapaças de ciência e instrução e cultura, até que obteve ele próprio um Éden de morte, moderno e científico. Onde Deus, por sua palavra, falou que ele tinha um Éden sem morte, nenhuma ciência, nenhuma instrução, como temos hoje, ou nenhuma civilização. Está vendo isto agora? Compreende isto? Veja, agora ele tem seu Éden. Veja, todas as igrejas o adoram. Isso é o que, em 2 Tessalonicenses, aqui ele falou. Esse homem que a si mesmo se chama Deus, sentando-se no templo de Deus, e se sujeitaram e adoraram-na todos sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação da terra. Veja, é um Éden moderno. Agora, o que ele está fazendo? Ele próprio, ele está se mudando. Roma, seu repasto final, lugar do Éden. Está vendo aonde esse Papa veio aqui outro dia? Você notou todos esses 13 que aconteceram então? Ele falou 13 palavras. Teve 13 tomando comunhão. Falou no estado Yankee, o qual é 13. Tudo foi 13. E o número de nossa nação é 13. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 listras, 13 estrelas, 13 faixas, 13 números nas moedas, 13 estrelas na moeda. Tudo é 13. E uma mulher. Aqui vem o Papa, a cabeça, a mulher. O falso anticristo, a falsa noiva da ciência, porque nosso mundo americano oriental aqui, ou mundo ocidental, tem liderado o mundo em ciência. Vem a ela em sua igreja científica. E agora todos os protestantes estão se sujeitando a ele. Veja, em 13. Você vê isso? Tudo é um 13. Nossa nação inteira. Tudo mais. É 13, o mundo da mulher. Veja, aqui estamos. Nós o temos. Tornou-se um mundo da mulher no jardim do Éden. Mas será o mundo de Deus algum dia. Note agora. Agora também, esses profetas e coisas tais predisseram isso. E agora tudo novamente veio a ser como era antes que Deus se movesse sobre a terra. Tornou-se um caos espiritual. Certamente tornou-se. Aqui note o segundo Éden tipificado exatamente ao primeiro, para enganar, a ponto de quase apanhar os escolhidos.
Note agora isso. Vou comparar aqui só por alguns minutos. Agora vou ter de parar porque são 11 horas e, portanto, ouçam. Estes dois Édens, como este Éden tentou tipificar exatamente como Satanás fez a Eva no princípio, no verdadeiro Éden, o primeiro Éden. Somente observe-os tipificados juntos agora. Veja, nós o temos. Agora, todos compreendem claramente um Éden científico em que estamos vivendo. Está vendo? Agora não foi o Éden de Deus. O Éden de Deus não vem por meio de ciência, instrução, cultura. Ele vem por meio da palavra. Veja, chamando todas estas coisas como se não fossem. E note, no jardim do Éden, somente comparemos-los um pouco. Agora note, o homem e sua esposa escondidos no jardim do Éden. O casal estava nu e não sabia. Está certo? No Éden de Deus, o casal estava nu e não sabia. Agora, eles estão novamente nus e não o sabem. Apocalipse 3. A era da igreja de Laodiceia. Como dizes, estás nu, miserável, pobre, desgraçado, cego e não o sabes. Agora, no Éden de Deus, eles estavam nus e não sabiam. E agora, no Éden de Satanás, seja isto pela ciência e educação, eles estão nus novamente e não o sabem. Que perversão! Veja hoje. Veja o homem tentando usar as roupas debaixo de sua esposa. E ela está tentando usar as roupas dele. E ele está tentando deixar seu cabelo crescer como o dela. E ela está cortando o seu como o dele. Oh, que coisa! O homem tentando ser mulher, a mulher tentando ser homem. Uma perversão. Essa é a mesma coisa que a igreja está fazendo. A mesma coisa. A era de Laodiceia. Note, a razão por que não sabiam que estavam nus no princípio é que havia um Espírito Santo para velá-los da nudez. Eles não o sabiam. O Espírito Santo estava sobre os seus olhos. Eles não viam nada senão seu irmão e irmã. Vejam, as leis, eles não sabiam que estavam nus. Espírito Santo. Ora, o espírito de profanidade, imundícia e concupiscência os velou. A instrução, a ciência. Ora, é científico. Usar shorts é mais fresco. Os índios lhe ensinam melhor que isso. Eles se enrolam em um cobertor para ficarem com ar-condicionado. Veja, eles os colocam sobre si. Veja, a instrução tem absolutamente retornado a um tempo. A própria coisa que pensam que os trouxe à cultura e civilização, os colocou de volta na ignorância, piores do que estavam a princípio. A educação escolar, a educação, veja as escolas. Veja ali na universidade, a outra noite, aqueles rapazes, quantos bebês nascem dessas jovens ali, a essas jovens a cada ano na universidade. Pense, você diz, isso é gente de rua sem valor. E esses rapazes, esses 21 rubis, eles os chamam de batom e cabelo com franja, enrolados em cachinhos e deixando-os longos, eles dizem isso. E libertino, imundo. Você diz, bem, isso é gente de rua sem valor. É, são estudantes da universidade. Tiveram uma grande bebedeira outra noite e não sabiam o que fazer. E assim, para se divertirem, e beber e adulterar e tudo mais dessa forma não era o suficiente para eles. Eles quebraram as garrafas e correram até o alojamento das mulheres. E bateram na porta, elas vieram, golpearam-nas no rosto. Arrancaram completamente o olho de uma jovem e muitas delas ficaram desfiguradas pela vida toda. Vocês acham que divulgariam isso? Não. 2 dos seus rapazes perambulando pelas ruas e 2 jovens mulheres casadas sentadas nos degraus. E eles insultaram as mulheres. Os policiais os pegaram e os puseram na cadeia. O reitor foi até lá e a coisa toda está prosperando nessa universidade. Essas são as únicas obras que eles têm ali. Disse, esses são meus garotos. Soltem-nos. Eles os soltaram. Aí está, civilização, instrução, conduz à morte e ao caos e ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Note agora, Eva simplesmente teve de dar uma espiada para ver que aparência o mundo tinha. Você sabe, muitas vezes, nós simplesmente temos de usar um pouquinho disso. Ou, você sabe o que quero dizer, simplesmente tem de dar uma olhadinha. Veja. Agora em São João, ou 1 João 2,15, Deus disse, se amais o mundo, ou até mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disto. Vocês não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortos. Elas estão mortas. Vocês não querem nada morto. Está podre, cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isso? Veja, vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos.
Ora, quando penso nisto nesse dia em que estamos vivendo, chamado instrução, não se pode nem mesmo subir ao púlpito sem que se tenha o diploma de doutor e assim por diante. Isto me faz lembrar de um capelão certa vez, dando baixa do exército. Ele disse, irmão Branham, foi logo após a Primeira Guerra Mundial. O capelão disse. O sargento se aproximou e disse, capelão, quer ir ao campo de batalha comigo no Argonne, lá vindo de La Salle-Lorraine, França, você sabe. Ele disse, eu parti rumo à floresta Argonne, e disse, ele estava levantando o número de quantos tanques tinham sido destruídos. Ele disse, foi numa manhã de Páscoa, disse, eu simplesmente atravessei, eu caminhei de um lado ao outro com uma enfermeira, e ela estava dando àqueles rapazes feridos uma rosa americana, você sabe, uma com que um americano está acostumado. Aqueles rapazes agarravam aquela rosa e simplesmente choravam e gritavam, porque sabiam que veio da pátria, veja, era da pátria. É assim que penso que fazemos com a palavra, veja, a agarramos, oh Deus, ela vem da pátria, veja. Disse, eu os vi algo incomum no meu coração. Ele disse, eu saí até lá e disse, o capitão saiu para fazer um levantamento de quantos tanques tinham sido destruídos e coisas tais. Disse, o Espírito Santo disse, vá até aquela pequena pedra. E ele olhou em volta, disse, eles jogaram esse gás de mostarda e cloro e, disse, simplesmente queimou todas as folhas das árvores, não restou nada vivo e era Páscoa. Ele disse, que Páscoa, quando nem mesmo há grama na terra, absolutamente nada. E disse que algo o atraiu a uma pedra. Ele removeu a pedra, disse, havia uma florzinha de Páscoa sob ela, que tinha sido mantida sob a rocha o tempo todo em que o gás venenoso caiu. E disse, eu pensei, ó Deus, mantém-me sob a rocha das eras, até que todo este veneno tenha passado, e permite-me florescer naquela terra além. Poderíamos parar aqui mesmo se quiserem, porque eu tenho tanto aqui. Eu nunca chegarei a isso de qualquer maneira, veja as coisas.